Existe a ideia de que o arroz branco é um péssimo alimento e que o arroz integral seria um alimento muito melhor. Essa ideia surgiu porque algumas pessoas divulgaram na internet que o arroz branco teria um índice glicêmico muito alto. É importante a gente falar aqui que o índice glicêmico é o potencial que um alimento tem em elevar a glicemia. Só que quando a gente observa esse parâmetro e só observa este parâmetro de um alimento, a gente comete um erro grave. Porque o índice glicêmico, a gente pode modificar esse índice e um parâmetro mais importante seria a carga glicêmica daquela refeição. Então, quando eu consumo, por exemplo, um arroz branco, só que naquela refeição eu adiciono um feijão, uma verdura, um legume, nozes, né, que seriam mais ricas em lipídios, eu modifico a carga glicêmica desse alimento. Então, dessa forma, esse pico, né, de glicemia que as pessoas iriam esperar com arroz não iria acontecer. Outro fator importante também que a gente tem que pensar é que um alimento ele vai exercer uma glicemia no meu organismo diferente de outra pessoa. Então, se eu sou uma pessoa que faço mais atividade física ou já acabei de fazer uma atividade física, se eu tenho uma saúde melhor do que, por exemplo, um diabético, então essa resposta glicêmica também seria diferente. E a gente tem que ponderar que um arroz branco e um arroz integral são alimentos naturais e que um problema maior seria o consumo dos alimentos ultraprocessados ou dos alimentos processados e não desses alimentos que a gente consome regularmente. A gente sabe também que as orientais, né, principalmente os chineses, os japoneses, eles consomem com regularidade esse arroz, que seria o arroz branco. E a gente observa que, nos estudos epidemiológicos, que essa população tem uma saúde, né, bem melhor comparado à população ocidental. Então, é bem questionável essa ideia de que o arroz branco seria um péssimo alimento. Agora, qual seria então a diferença desses dois alimentos, né, o arroz integral e o arroz branco? O arroz branco ele é um alimento que ele passou por um processo em que se retirou a casca ou o farelo e o germe dele. E o arroz integral seria então esse alimento mais completo, mais natural. Só que quando a gente observa a questão de valor energético, a gente vai observar que não tem muita diferença. As principais diferenças seriam o teor de fibras e o teor de lipídio de algumas vitaminas que que tem nesse lipídio que está naquele alimento integral. Mas eu sei que o sabor do arroz integral ele é mais forte e muitas pessoas não se adaptam a ele. Então, o que eu quero deixar aqui, uma informação, é que você não deve se preocupar se você não consumir o arroz integral ou se você não gostar dele. É mais importante que você tenha boas decisões alimentares e consuma uma alimentação rica em fibras, já que você não consome o arroz integral. Para você que prefere o arroz integral ou que consome poucas fibras, o consumo dele vai ser mais interessante sim, porque você realmente irá precisar consumir mais fibras no seu dia a dia. Agora, é importante a gente salientar que para o público vegano, normalmente é um público que já consome uma quantidade de fibra de forma exagerada, quando as pessoas consomem os alimentos mais naturais. Então, talvez, para esse público, o consumo do arroz branco seja até mais interessante. Tudo em excesso faz mal. Então, diminuir essa quantidade de fibra na dieta pode ser interessante trocando o arroz integral pelo arroz branco. A informação final que eu quero deixar aqui para vocês é que a gente tem que ter um cuidado muito grande com o que as pessoas estão falando na internet. As pessoas estão demonizando alimentos que são consumidos há anos por várias populações e que são alimentos que, segundo o nosso próprio guia alimentar, são saudáveis e são importantes no nosso consumo do dia a dia. O arroz branco, por exemplo, é um alimento muito barato que a maioria da população tem acesso. Então, não vamos demonizar o consumo
desse alimento que, além de ser muito nutritivo, é muito importante para a nossa saúde e para a nossa cultura.